Êxodo capítulo 2, versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para um lado, depois olhou para o outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espantas o teu próximo? O qual lhe respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado deste caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Pede a Deus, como já foi pedido aqui. Agora é a sua oração. Até agora tinha sido a minha oração. A oração de cada um de nós pelo outro. Pede agora você. Fala: Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Parabéns por esse trabalho tão lindo. Tão bom estar aqui. Como eu já fui abençoado aqui. Esse privilégio, Pai, de estar aqui. Muito obrigado, Senhor. Agora nós vamos conversar sobre os outros, ó Pai, sobre nós. Analisar a nossa própria vida. Muitos dependem, ó Deus, da nossa vida no Teu altar. Muitos dependem, ó Deus, da nossa vida vitoriosa. Por isso fala conosco, ó Deus. Fala conosco. Podem se assentar. Nós tínhamos em Belo Horizonte nessa época eu dava aula no seminário, era um dos diretores da Convenção Batista Nacional, da qual eu faço parte. E nós tínhamos lá um jovem que tinha tudo para uma vida maravilhosa. Uma vida assim, ele não tinha ainda terminado o seminário e todos o queriam. As igrejas disputavam esse rapaz. Excelente pregador, uma postura maravilhosa, um cara que todos queriam. E ele, um dia eu passando para dar aula no seminário, ele falou: pastor, estou despedindo hoje. Falei: por que você está despedindo, rapaz? Ele falou: olha, eu não estou tendo tempo para fazer o seminário, e o seminário está me tomando muito tempo. E eu agora estou fazendo muitas conferências, então vim hoje despedir. Eu já tinha sabido da trajetória dele, que ele já estava enfrentando o diretor, na época, o pastor Aquiles Barbosa Júnior. E na semana exatamente que eu iria conversar com ele, ele me deu a notícia que ele saiu, que não ia terminar o curso. Eu fiquei triste e tal. E alguns anos depois eu encontrei ele bêbado numa mesa. Um rapaz que eu queria levá-lo para a igreja, Getsemane, encontrei ele bêbado. Ele parou de ouvir. Ele começou só a pregar. Ele começou somente a falar, e ele queria falar. E um dia passando, eu saindo do banco que eu trabalhava, eu escutei meu nome: ô, pastor Jorge, pastor Jorge. Eu fui ver quem era, eu não o reconheci, ele com a barba grande, numa mesa cheia de cervejas, uma pessoa homossexual assim, declarado, vestido como se fosse de mulher. E ele falou: pastor. Eu falei: tudo bem? Vou ir até a mesa, cumprimentei. O senhor não está me reconhecendo? E eu disse: não.
Aí ele se identificou. Eu sou fulano de tal. Quase que eu falei o nome dele aqui, meu Deus. E aí ele me falou: pastor, eu tinha problemas sérios. Muitos problemas sérios na minha vida, mas eu os encobri. E a minha terapia era pregar. Quando eu pregava, ele me contando. Quando eu pregava, eu esquecia os meus problemas, porque eu passei a pensar nos problemas dos outros. E o resultado está aqui, pastor. Olha aí, com um cigarro na mão. E eu vi aquele rapaz assim, eu saindo e deixando ele para trás. E ele falou: um dia eu vou voltar, hein? Um dia eu vou voltar. Eu estou como filho pródigo, mas um dia eu vou voltar. E já se passaram anos e ele não voltou ainda. Então você sentar para ouvir é muito bom. É muito bom a gente ouvir. Essa expressão, ela é pesada. Varrer as coisas para debaixo do tapete. É difícil isso aqui. Só que isso pode acontecer comigo. Isso pode acontecer com você. Isso pode acontecer com você, porque nós, numa reunião como essa de líderes, na minha casa, por exemplo, se eu orar chorando, meus filhos vão para perto de mim, se estiverem em casa: ô pai, o que está acontecendo? Já não pode nem chorar em casa, né? Muitos pastores na igreja, às vezes a pregação é toda para ele, tudo que se falou é para ele, mas em vez dele vir para o altar para consertar, ele vai para o altar para impor a mão na cabeça dos outros, porque não quer se expor. Ele não quer se expor, ele não quer diante da igreja, porque demorou anos para construir um nome. Como é que ele vai lá na frente agora? Ele sente, ele tem esse conflito. E se o pastor vai também, se pede uma oração, o pessoal aumenta mais e mais ainda. E Moisés estava vivendo um momento, eu gosto muito desse texto aqui, olha, naqueles dias, sendo Moisés já homem, ele já tomava decisões, já era uma pessoa que tinha poder de decisão, ele era homem, ele não era adolescente, ele não era um menino, por isso que está aqui o texto, ele era um homem, uma pessoa. E hoje, quando você sai de casa, você tem que sair de casa desarmado. Você diz: eu estou indo ali para Deus tratar comigo. Se tiver que vir aqui até o altar, você vem. Se quiser consertar onde você está. Mas o importante é que você veio aqui para ouvir alguma coisa que pode tirar a aresta da tua vida, pode lacrar uma brecha, pode tirar uma ponta e fazer de você uma nova pessoa, né? O perigo de entrar em briga alheia está aqui, ó. Primeira lição que tem aqui. Moisés, ele entrou numa briga. Nesses meus 41 anos de pastor, eu já vi muitas brigas de líderes, né? Em Provérbios 26:17, entrar em briga alheia é pegar um cão, é como pegar um cão pela orelha. Ele larga o inimigo e vai para você. Também Provérbios 20, versículo 3, honroso é desviar-se de contendas. Eu já fui em muitas igrejas que a pessoa fala assim: ó, se o senhor pregar aqui, o senhor não prega na outra igreja. Eu sou inimigo ferrenho daquele outro pastor. Moisés, ele viu uma briga entre duas pessoas. Primeira lição que nós tiramos aqui, olha. Ele saiu a seus irmãos e viu os seus labores, e viu que certo egípcio espancava um hebreu. E ele entrou naquela briga. Ele entrou nessa briga. E é uma coisa que você, como líder, eu também, tem que pensar. Às vezes a briga é dele, por ciúmes, por contendas, por perda de ovelhas, por uma palavra. E nós, como pastores, somos obrigados a comprar uma briga alheia. Em Belo Horizonte há uma luta para nós sermos amigos, nós os pastores das maiores igrejas. Porque Belo Horizonte as igrejas são muito próximas. Presbiteriana, as batistas, quadrangular, metodistas, tudo pertinho. Então a gente luta para não entrar em briga alheia. Luta para manter, eu sou presidente do Conselho de Pastores,
lutamos para manter a unidade. Então Moisés, a história dele começa aqui, porque ele começa uma briga ali. Será que era necessária? Será que era necessário aquilo ali? A atitude dele foi a certa? É o que você pode pensar aqui também nesse momento. Em Lucas capítulo 12 está escrito que Jesus, uma pessoa chegou perto dele e disse: olha, Senhor Jesus, eu estou tendo uma contenda com meu irmão aqui. Ele falou assim: quem me constituiu juiz? Eu não vim aqui para isso. Você resolva o problema com seu irmão. Isso é um problema familiar. A mesma coisa, igreja. Nós numa cidade, vocês aqui em Curitiba e região, tome cuidado para você não entrar em briga alheia e fazer a mesma coisa que Moisés fez. A segunda é essa precipitação dele. Ele não conversou com o egípcio. Ele já chegou matando. Ele já chegou enforcando a pessoa. Ele já chegou pondo o temperamento dele acima do normal. Ele não chamou o egípcio para uma conversa. Ele já foi logo pegando o sujeito, enforcando a pessoa, ou matando com espada, não se sabe. E ele matou, o certo é que ele matou o egípcio. Então nós, como líderes, além de não devemos entrar em briga alheia. Eu já vi pessoas falarem mal de um outro pastor, e quando eu fui conhecer e conviver com aquele pastor, eu vi que ele não era o bandido da história. O bandido da história era exatamente o outro que falou mal dele. Então aqui nesse texto eu aprendi isso também. Daqui a pouco eu entro na nossa questão do tapete. Moisés então, ele toma uma atitude precipitada. Ele mata o egípcio. Ele não conversa. Ele já vai direto matando. Então eu, como líder, eu tenho que pensar no que Jesus falou, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Eu posso não concordar com o ministério, não concordar com determinada igreja, mas nós, em Belo Horizonte, estamos batalhando para não pregarmos assim: tem igreja aí que não presta, tem pastor aí que não presta. Eu descobri uma coisa. Eu comecei a orar pela Igreja Universal. Comecei a pedir a Deus que abençoasse a Igreja Universal. Comecei a estender as mãos, cada Igreja Universal que eu passo. Sabe o que aconteceu? Deus colocou na igreja muitas pessoas que eram da Igreja Universal. Gente que já não queria mais estar lá. E todos os meses eu recebo 200, 300 pessoas, e dentre elas muitas pessoas que são da igreja, que eram da Igreja Universal, que já foram libertas, obreiros, trabalhadores, que trabalham voluntariamente, dedicam, porque são trabalhadores, pessoas dedicadas. Agora, se eu ficar criticando, se eu ficar zombando, porque um outro falou, Deus não vai pôr ninguém ali que queira crescer no meu ministério. Ele não vai pôr, porque vai criar uma barreira. Eu não fui chamado para comprar briga alheia. Eu fui chamado para pregar o evangelho. A minha briga, o meu inimigo é Satanás. A outra coisa, eu não zombo de profissões. Sempre que você zomba de profissões, Deus também não põe aquela pessoa naquela profissão para te ouvir. Até o católico. Se você zombar do católico, Deus não põe o católico para te ouvir. Eu estou falando para líderes. É um dos segredos de crescimento de igreja. Você não entrar em briga alheia, você ensinar diferente. Moisés já foi logo pegando o egípcio, partiu para cima dele e matou. Talvez esse versículo aqui poderia ter outra história, mas a história terminou com um assassinato, terminou com uma morte. Está aqui, Deus não esconde nada. Tem a vontade soberana de Deus e tem a vontade permissiva de Deus. Tem que ver se isso aqui foi a soberana de Deus. Aí é entre você e Deus. Moisés mata o sujeito. Está aqui, olha. E viu que certo egípcio espancava um hebreu. É lógico que ele foi ensinado pela mãe dele, que ele era daquele povo. E ele matou o sujeito, olhou para o lado direito, olhou para o lado esquerdo, e vendo que não havia ali ninguém,
Então ele o escondeu na areia. E foi isso que Deus me falou há um tempo atrás. Não é fácil falar sobre pecado, porque eu já vi muitas pessoas que pregavam com o dedo em riste. Eu já vi muitas pessoas que pregavam, como eu disse aí, acusando igrejas, acusando pastores. E a pregação deles não era para ensinar, era para criticar os outros, era para matar. É porque essa igreja aqui é melhor, é porque Deus tem usado a minha vida, é porque eu sou o profeta desta cidade, é porque eu tenho uma família maravilhosa, é porque tudo que eu ponho a mão vai para frente. E tem pessoas aqui que não estão com nada, não tem poder, não tem unção. E daí a pouco, aquela pessoa cair. E aí, tudo que ela falou, perde o valor. Tudo que ela falou com tanta veemência, ela perdeu. Moisés, ele enterrou na areia aquilo ali, só que tem um outro dia. O versículo 12 é que me assusta. Hoje eu mato, hoje eu não converso, hoje eu tomo a minha atitude, hoje eu sou bravo, hoje eu estou por cima, hoje eu vendo milhões de livros, hoje eu tenho uma igreja maravilhosa, hoje eu vou para a igreja, pela manhã eu saio com ovos, com bolo, eu saio com carne, todo mundo quer me levar para casa e faz uma picanha para mim, e eu estou por cima, e eu falo e não discuto, ninguém discute, a minha palavra é uma ordem. Espera aí, isso é para sempre? É para sempre isso? Será que o sucesso com todos os homens de Deus durou para sempre? Será que todas as igrejas cresceram o tempo todo? Todos os homens de Deus venderam milhões de livros o tempo todo? Será que em todo o tempo a igreja era o referencial? Será que eu posso ficar com o dedo em riste apontando para os outros? Será que eu, como líder, posso transformar a minha igreja e pensar que a minha igreja é a melhor igreja da cidade? Será que eu posso apontar o pecado dos outros? Moisés, ele matou. É lógico, ele estava acobertado. Ele era o neto do faraó. Lógico, ele era um cara que não precisava de opinião de ninguém. Ele era independente. Ele não quis saber se o egípcio tivesse família. Ele foi logo enforcando o sujeito e enterrou na areia. Só que no outro dia, o negócio complica. Ele olhou para o lado, olhou para o outro e falou: vou resolver esse problema aqui. Enterrou o sujeito na areia. Passado uns dias, no outro dia, a areia tirou o corpo daquele sujeito. Porque a areia, ela se move. A areia é movediça. Só que a areia movediça, ela puxa para baixo. E essa não era uma areia movediça, é uma areia que se movia. E o corpo do sujeito apareceu por ali. E viram aquele morto, e sabiam daquela briga. Aí a notícia espalhou. Quem matou esse sujeito foi Moisés. Mas ele é o neto do faraó. A notícia chegou no faraó. Então eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que a gente às vezes vê na Bíblia e você não leva em consideração. Jesus viu uma mulher que estava encurvada, uma mulher que por muitos anos ela andava assim, muitos anos ela andava assim. E Jesus estava pregando, e Jesus olhou aquela mulher que estava encurvada. É muito bom a gente pregar sobre a mulher encurvada. É bom, porque você põe o pessoal assim, e eles 5 minutos, eu já preguei muitas vezes, eu tenho até um livrinho ali sobre mulher encurvada. E Jesus olhou aquela mulher, preste atenção nisso aqui, que é a aplicação da mensagem. E ele parou a pregação. Ele parou a pregação. Você conheceu um outro aspecto da pessoa de Jesus.
E Jesus estava na sinagoga e lotado de gente. Aí ele olhou para a mulher e falou assim: mulher, vem aqui na frente. A mulher já estava sentada no último banco. A mulher já entrou ali complexada. A mulher já entrou ali para baixo. Ela entrou ali já deprimida. Porque a mulher era simples. 18 anos, curvada. Problema seríssimo. O que ela podia fazer? Ir embora. Não, mas ela se expôs. Ela tinha dois caminhos: ir embora e falar: esse homem está me expondo. Eu não vou me expor. Eu vou embora. E ela continuaria encurvada até o dia da morte dela. Ela estava possuída por um espírito que a encurvou. Ela não bebia cachaça. O demônio só fez isso com ela. Só encurvou. Essa mulher certamente perdeu a família. Certamente ela tinha apelidos. Se ela tivesse filhos, os filhos diziam: ela é uma mulher, você é filho daquela mulher torta? Já temos canções. Conheci uma menina torta. Agora a mulher vem para frente. Você está vendo como é que Jesus tratou do negócio? Você está vendo como que é difícil ser líder? Está vendo como é que é difícil, não é fácil ser curado? Moisés falou: vou enterrar na areia. E ele pensou que estaria tudo bem. Quantos de nós, quem sabe Deus trouxe você aqui nesta manhã, tem alguma coisa que você enterrou na areia? Quem sabe Deus trouxe você aqui e ninguém quer te expor, mas de repente o seu lugar de conserto é aqui hoje, aqui nesse altar. Quem sabe hoje é o dia de você falar: olha, não precisa ninguém descobrir, porque Moisés no outro dia foi pensando que estaria tudo bem. É esse o problema nosso, que a gente faz uma coisa errada e no outro dia a gente pensa que pode passear no meio do povo outra vez. Esse é o problema, pastor Luciano, que a gente faz a coisa errada e no outro dia você sai para o mesmo lugar. Você vai lá e vê você acha, Moisés andou pelo mesmo lugar e ele viu outra briga. Ele viu outra briga, então nós vamos ver outras brigas. E quando ele foi interferir, o que aconteceu? O sujeito falou: você agora é o juiz? Você vai fazer comigo o mesmo que você fez ontem? Aí ele tremeu. Por quê? Porque ele teve um caminho. Ele não dialogou com o egípcio. Ele não consolou nem curou as feridas do hebreu. Ele matou o sujeito. A mulher veio lá de trás e Jesus vê aquela mulher e Jesus toca nela e diz para ela: você vai ficar livre do seu mal. A mulher fez isso, ó. E imediatamente ela endireitou-se. Ela voltou ao normal na frente dele. 18 anos que ela olhava para baixo. 18 anos que ela andava cabisbaixa. 18 anos que ela era uma pessoa alvo de zombaria. Ela indo para um salão de beleza, certamente as pessoas diziam: aí lá vem a mulher torta. O marido dela deve ter falado com ela: puxa, você não tem condições, não vou sair com você. A formatura do filho dela, como que o menino vai entrar com a mulher torta? E o médico não achava nada. Agora, Jesus chama essa mulher na frente. E ela vai à frente. E ela endireita. E a primeira pessoa que ela vê é Jesus. Depois de 18 anos. Essa mulher fica tão entusiasmada que a alegria dela volta. E diz o texto que ela começou a pular. Ela saltou e começou a dar glória a Deus. E começou a dar glória a Deus. E começou a exaltar a Deus. Começou a exaltar. E dentro da sinagoga. E todos passaram a dar glória a Deus. A alegria dela voltou. A alegria dela voltou. A alegria dela voltou. E quando Deus me falou isso, eu falei: Deus,
o dia que for preciso, eu me expor, eu ir à frente, diante de uma pregação, não é pegar o microfone e sair contando o pecado, mas o dia que o Senhor usar um homem para ministrar uma palavra, que aquilo for de Deus para mim, eu não quero ter vergonha de ir lá no altar, porque eu quero voltar para o meu lugar, com a mesma alegria que essa mulher voltou. Não deixe eu enterrar as coisas na areia e eu pensar que está tudo bem. Não me deixe enterrar as coisas na areia, porque é muito bom falar do erro do outro. É muito bom você viver uma vida com todos pensando que você é maravilhoso. É muito bom você chegar num lugar e as pessoas providenciarem um lugar para você lá na frente. É muito bom, porque você se sente importante, você fala, poxa, que legal. Você não faz nem tanta questão, mas é uma questão de respeito pelo seu histórico pastoral. Mas é duro quando a gente sabe, quando nós sabemos que a qualquer momento tudo aquilo pode ruir, porque foi construído com areia. Tem um pastor, amigo meu, cara maravilhoso, sujeito de Deus, assim, anos pregando o evangelho. Só que há uns 15 anos atrás, ele teve um problema com a secretária dele. E a secretária guardou aquilo. E a igreja passando por uma crise, uma luta financeira, a secretária, com a situação. E ele foi despedir a secretária. Foi despedir, eu acompanhei isso há uns 2, 3 anos atrás. E ela falou, o senhor sabe que o senhor não pode me mandar embora. E ele ficou num aperto tremendo e ele me pediu ajuda. Falou, pastor Jorge, eu estou com um problema muito sério. Eu agarrei minha secretária, dei um beijo nela, passei a mão nela para todo lado aí. E ela assustou comigo e tal, assim. Então, guardou isso, teve detalhe, depois. E esse negócio tem 15 anos, está acabando comigo. Acabando comigo. E agora a diretoria está me pressionando para mandar a mulher embora. Como é que eu mando? Ela está me cobrando o agarro. Ela está me cobrando a duplicata. Ela está me cobrando com juros e correção monetária. Ela falou que quer um apartamento. Quer um apartamento todo jeito. Como é que eu vou dar? Gratidão, me ajuda nisso aí. Eu estou quebrado também. E eu falei, rapaz. Aí ele falou, eu vi você, me deram uma fita cassete, o negócio de areia que você falou aí. E o negócio está descoberto. Falei, pastor, vou te falar uma coisa. Você pensa que é só a secretária que sabe. Primeiro ponto, você pensa que é só ela, mas olha, esse negócio já deve estar muito longe. Já deve ter uns 10 aí no mínimo, porque a mulher sempre conta para mais 10, 10 conta para mais 10, você faz as contas aí. Você faz as contas aí, multiplica isso aí. Rapaz, e aí eu falei, ele falou, o que eu faço? Eu falei, lá em São Paulo, o que eu faço? Que aí o de outros estados já fica aliviados aí. O que eu faço? Eu falei, ó, eu vou fazer para você um negócio sério. Eu vou um domingo na sua igreja. Eu vou um domingo, eu não saio da igreja para ninguém, só se for um caso especial que eu saio. Que é o dia de consagração de criança, é o dia, família. Aí eu fui lá na igreja. Aí ele se antecipou e falou com a igreja, olha gente, há tantos anos atrás, eu fiz isso. Ele levou uma pá. Eu nem sabia, ele falou, estou desenterrando hoje um negócio de 15 anos atrás. Eu vou ficar sentado no primeiro banco durante 6 meses, ele dizendo, se a diretoria quiser, se não quiser eu vou embora. E ele desenterrou de fundo. Ele desenterrou de fundo. Esse homem depois eu ouvi ele pregar antes e ouvi depois. É como se houvesse uma transformação tão grande. Ele pregava e de vez em quando a gente dava glória a Deus. Mas depois que ele desenterrou esse defunto e pôs nas mãos do Senhor essa questão,
Esse homem prega e o óleo desce. Ele ficou 6 meses sentado, quietinho na igreja, e Deus mudou a história dele. Então a gente às vezes prega sobre o pecado do outro, prega sobre o erro do outro, e nós mesmos vamos deixando as coisas sobre a areia, debaixo da areia. E uma hora aquele negócio vem contra a gente. Foi o que Moisés fez, olha. A gente olha para o lado, ninguém viu, olha para a esquerda, olha para a direita, olha, e esquece de olhar para cima. Só que Deus viu. Só que essa canção que foi cantada, Deus é misericordioso. E existem tratamentos que é só com pastor, que é só num congresso mesmo, como nós estamos aqui. É os Segredos do Coração, que eu faço em setembro, é o Congresso Pentecostal Fogo para o Brasil, é o Slavec, é esse aqui, Casa de Zadok. É isso aqui que Deus quer tratar com a gente. É num momento como esse que Deus prepara uma canção aí de misericórdia, para a gente poder chegar com mais autoridade diante de Deus, chegar com mais autoridade diante dos outros, chegar com mais autoridade diante dos demônios, e você poder falar, e você poder, antes que você caia, antes que esse pecado venha à tona, antes que esse mal se torne público, igual o de Moisés, olha, olhou de um lado, olhou para o outro e viu que não havia ninguém, ele matou. Antes de matar, ele deu uma olhadinha, saiu no dia seguinte, e os dois, agora ele não tinha para onde correr. Ele não era amigo dos hebreus, ele não era amigo dos egípcios, aí ele teve que ir para o deserto, olha, foi para o deserto, é o caminho nosso. Você não tem amigo, eu defendi o hebreu, matei o egípcio, agora o egípcio quer, a família egípcia quer me matar, e os hebreus me têm como um traidor. Então eu vou para o deserto. E ele foi para o deserto, contando com a misericórdia de Deus. Contando. Então Deus traz você aqui, e ele trabalha isso com a gente. Jesus olhou para um homem que estava com a mão assim, ó. E aquele homem tinha uma mão atrofiada. Eu olho muito esse texto. E ele estava com a mão atrofiada. E Jesus viu a mão dele atrofiada, que pode ser a sua, pode ser a minha. Você orava pelos outros, você expulsava demônios, você tinha uma autoridade, você pregava com as mãos, parecia um anjo, brilhava. E agora você está com a mão ressequida, sua mão está. Aí Jesus olhou para aquela pessoa e falou assim: vem cá para o meio. Nossa, cara, esses textos mexem comigo. Vem para o meio. E o cara, é lógico que ele não queria ir. Vem para o meio. E ele foi. Aí Jesus chega perto dele e toca na mão dele assim. E a mão cresce na hora assim, cresce. Ele teve que ir para o meio. Ele teve que ir para o meio. Isso é muito difícil. Só num encontro de líderes. Só conosco aqui. Só com esse congresso, só com isso aí que o pastor Subirá está falando. Os sacerdotes que não se contaminaram. Só conosco. Lá vai o pastor Jorge Linhares orar na casa de um irmão. Lá vai eu. A hora que ele me mostra a sala, o quarto e tal, aí ele chega numa área, ele abre a janela assim, ó, abre, e diz: pastor Jorge, veja a vista. Quando eu olhei a vista assim, veio um cheiro ruim, meu estômago embrulhou na hora. E eu falei: bonito. Aí eu pensei que ele tivesse sentido o cheiro também, o mau cheiro. Eu falei assim: e esse cheiro ruim? Falei: e esse mau cheiro? Ele falou: qual mau cheiro? Eu não estou sentindo. Aí eu vi que eu tinha dado uma mancada, tentei remendar ali, e fiquei quieto assim. Aí ele falou: pastor, eu não estou sentindo mau cheiro, tem um curtume lá embaixo, mas eu moro já aqui, já tem mais de 1 ano, eu não sinto mais nada. Esse é o problema. Você acostuma com o mau cheiro, você enterra numa areia aqui, abre outra cova ali, enterra outro na areia. Uma hora a areia se move, uma hora o vento tira a areia, e você não consertou. E os cadáveres começam a surgir, e começa a levantar os defuntos.
e um e outro começam a te acusar. Eu já vi esse filme. Eu já vi isso com pessoas maravilhosas. E muitas vezes dá para reenterrar. Pegar os restos, colocar num caixão, abrir 7 palmos, colocar e nunca mais eles irão ressuscitar. Mas alguns tiram daquele lugar e põem no outro. O que você veio fazer aqui nessa manhã? O que eu vim fazer aqui? Você já viu aquela expressão que é muito comum para inglês ver? Eu fui na Inglaterra e eu perguntei para um inglês, falei, por que vocês têm essa expressão para inglês ver? Alguém já ouviu a expressão? Levanta a mão aqui já, tá vendo? Para inglês. Aí eu falei, eu vou perguntar para um inglês. E lá na Inglaterra eu perguntei para um, falei, o que é para inglês ver? Ele falou assim, porque o inglês, a pessoa entra só na sala. Ele não convida ninguém para ir à cozinha, é diferente do brasileiro, que a pessoa entra e já vai entrando para a cozinha, vai lá no quarto, fala, benção esse quarto aqui, ei, se essa cama falasse, né? Aqui o pessoal é todo, deu uma água, é todo intrometido brasileiro. Ele falou, o inglês não, a pessoa só fica na sala. É só na sala, não passa da sala. E a sala é toda arrumadinha, lá dentro é tudo bagunçado. Então por isso que a gente fala, é para inglês ver. Eu falei, isso aí é algo para mim. A gente faz uma postura, chama a esposa de amorzinho, chama ela de meu amor, chama ela de bem, os filhos todos, papi, um beijo, mas na hora de apertar, não tem nada daquilo. São defuntos. São situações. Então vamos lá, eu quero colocar agora o que acontece. Primeiro, o pecado prende a gente. Prende a gente. Prende, ele te prende, você não decola, você não consegue, você começa a achar errado as coisas, e a mensagem, ela não surte efeito na tua vida, a água, ela passa por você. Segunda coisa, você se acostuma com ele. Você se acostuma com o pecado. Seja qual for o tipo de pecado, você se acostuma com ele e vai tocando a sua vida. Terceiro, você perde a paz e a força. A pior coisa para um pastor, depois do pecado, é ele subir no púlpito e não ter unção. A pior coisa que tem é você pregar com as pessoas todas bocejando. Ai, a hora que o pastor vai terminar isso aí. E você não tem mensagem. Você ligar para alguém e dizer, graças a Deus eu nunca fiz isso, mas já teve que pastor, ligando, pastor Jorge, liga, me dá um sermão seu ungido, jejuado aí já, orado. Me dá uma palavra aí que eu não tenho nada para falar. Me dá uma dica aí, um versículo. Porque a gente providencia a lenha, né? Mas o fogo veio do alto, né? Você tem? Então, olha, terceiro, você perde a unção, perde a força, perde a paz. Você vai para o púlpito e fica querendo que Deus faça alguma coisa. Graças a Deus que alguns músicos socorrem a gente. Gente, chama muito nessa hora que você vê o valor do músico. Eliseu, a Bíblia diz que uma hora ele ia profetizar, ele estava tão seco que ele chamou um tangedor e falou, toca alguma coisa aí para afofar a terra. O músico é assim, né? Para melhorar. Então eu queria ler com você Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Veja esse texto. A história de Moisés nesse texto, ele vai para o deserto e ele descobre que não adianta. Mais tarde ele tem outro problema, mas aí é outro sermão. O nosso negócio é esse aqui. Hebreus capítulo 12. E eu tomei uma posição na minha vida de que aquela pregação, se ela diz respeito a mim, eu me libertar, eu aproveitar Deus me falando aquilo, e eu consertar aquela área da minha vida, e eu sair dali deixando aquele defunto sepultado, quantos meses fossem precisos, quantas vezes fossem precisas. Eu resolvi, eu tomei uma decisão na minha vida. Quando eu ouvir uma pregação, pode ser
de uma irmã que eu nunca vi, pode ser de um adolescente, pode ser de um jovem. Se eu precisar consertar, eu não vou olhar para o lado, eu não vou esperar ninguém lá no altar, eu vou me levantar do meu lugar, vou sair da minha cadeira lá no púlpito e vou lá para o altar e vou ficar embaixo. Depois que eu fiz isso, eu posso te dizer que foi muito bom. Eu me senti muito mais tranquilo. Eu me senti muito mais livre no meu ministério. Eu me senti uma pessoa muito mais leve. E eu vi que Deus quer aliviar nossas cargas. Olha o que está em Hebreus, então, capítulo 12, versículo 1 em diante. Portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, para que Deus te chamou, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, olha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, isso é, desmaiando em vossa alma, desmaiando em vossa alma, a alma do pregador, desmaiada, morta, triste, sem unção, sem alegria. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, e é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tenhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havendo-nos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Só que depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o houvesse buscado. O que nós vamos fazer aqui agora? Você vai curvar sua fronte, eu vou chamar o ministério de louvor, e se tem alguma coisa na tua vida que você sente e crê que a oportunidade é esta, de você fazer um concerto com Deus, se tem alguma coisa que está enterrada na areia, você não precisa voltar para a sua igreja, tocando a trombeta, gritando, gente, não. Primeiro resolve aqui com Deus. E se você tiver que consertar com alguém, Deus vai dar a oportunidade.
Não é você chegar lá e mexer num passado que já não tem jeito de remendar. Amanhã é um outro dia. O negócio é hoje. Vamos fazer o que Deus pede hoje. Vamos consertar hoje. O amanhã pertence a Deus. Hoje é um encontro que Deus nos trouxe aqui. Deus trouxe você aqui. Eu pedi a Deus que me desse a graça de ser um pregador, que quando eu acabasse de pregar, as pessoas soubessem o que fazer. Eu pedi a Deus isso. Falei: Deus, quando eu pregar, eu não quero que as pessoas saiam, depois de me ouvirem, dizendo assim: o que eu faço? O que eu vou fazer com essa pregação? Eu queria que você me ouvisse e você dissesse: hoje Deus me chama no altar. Enquanto o pastor Sóstenes canta, se você quiser vir aqui, vem cá no altar, e aí eu vou orar por você. Vem depressa. Vou pedir que todos se coloquem em pé. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e venha. Pode vir aqui. Sou pecador, eu te feri. Chega pertinho, chega. Sou devedor. Chega pertinho. O bem que eu quero, Família de Zadok, não faz, vem cá. meu Senhor. Olha para mim um minutinho. Você já pensou se o pastor Jimmy Swaggart tivesse ouvido uma palavra dessa? Você já pensou se alguém tivesse pregado por Jimmy Swaggart? Porque todo sábado pela manhã ele profetizava para mim. Todo sábado era bom ouvir o Jimmy Swaggart. Quem ouvia ele? Era tão bom. Às vezes a gente estava vazio e eu via aquele homem com autoridade pregando, e a gente enchia-se do Espírito Santo. Quem sabe ele ouviu pregação, mas ele não tinha forças para ir à frente. Quem sabe você está se tornando uma pessoa insensível à voz de Deus. Solta a mão aí da tua esposa, solta a mão do teu marido, esquece a tua ovelha que está do teu lado, seu pastor auxiliar. Ei, mulher encurvada, vem cá na frente. Ei, homem da mão ressequida, vem cá na frente. Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no sangue de Jesus, nós não temos forças, ó Pai, para cavar tão profundo, de tal maneira que o vento não leve a areia. Nós somos muito mais fracos do que imaginamos, e nós, Senhor, somos muito menos sábios do que pensamos que somos. Nós somos muito menos astutos do que pensamos que somos. Moisés era um guerreiro, Moisés era uma pessoa culta, Moisés era um comandante, e ele não teve sabedoria para enterrar, não teve forças para enterrar algo de uma forma tão profunda que jamais seria encontrada pelo homem. Assim somos nós também. Nós não temos toda a sabedoria do mundo, não temos toda a força para cavar, não temos toda a força para esconder. E em nome de Jesus Cristo, eu não estou aqui nesta manhã como um algoz. Quando o pastor Luciano me pediu para ministrar essa palavra, eu tremi. Eu acordei cedo e dormi tarde. Eu dormi tarde e acordei cedo, e disse: Deus, me prepare para entregar essa palavra, porque é uma palavra pesada, é uma palavra difícil, que atrai setas malignas, é uma palavra que nos leva a um autoexame, que nos leva a um exame pessoal, ó Deus. Eu não quero, Deus, ficar com os defuntos, que qualquer chuva, qualquer tempestade, qualquer vento
descobre esse defunto na minha vida. Me ajude, Deus. 5 horas da manhã, quando vocês estavam dormindo, eu estava acordado orando. Eu sei quando a pregação vai surtir um efeito. E hoje eu profetizo para você, esta pregação vai surtir um efeito na tua vida. Ela é melhor do que você pular. Ela é melhor do que você saltar. É melhor do que você sair regozijante. Ela é uma pregação que te faz pensar. Ela mexe com você, que você não vai sair daqui dizendo: eu tenho forças para consertar. Não, você sabe que você depende de Deus. Moisés dependia de Deus. No deserto, Deus que tinha que providenciar comida para ele. Deus é que tinha que providenciar uma nova família para ele. Deus é que tinha que providenciar uma cobertura para ele. Eu desejo para você uma nova vida. Uma nova vida, sem nenhum defunto enterrado na areia, em nome de Jesus. Todos digam amém. Fique em pé no seu lugar, fica aí. Fique em pé no seu lugar. Deus te ilumine, querido. Seu rosto vai voltar a brilhar. Você vai voltar na presença de Faraó. Você vai voltar com o rosto brilhando, cheio de autoridade, com a vara florescendo. Você vai voltar. Deus está usando esse congresso para renovar você. Deus está usando esse momento. Defuntos e mais defuntos. Defuntos e mais defuntos foram sepultados agora. Os restos mortais foram jogados no mar do esquecimento. E você está livre. Você está livre. Dá um abraço aí no seu irmão, enquanto o pastor Sócrates canta aí.